Abramos no livro de Mateus. Chapter 1. Capítulo 1. Matthew chapter 1, Mateus capítulo 1, verse 1. versículo 1. A record of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. I think this is the verse for the moment. Leremos esse versículo apenas por hora. As you know very well, because by the grace of the Lord, we are going to have a 1 week of Bible study. Os irmãos sabem muito bem que pela graça do Senhor teremos uma semana de estudo da Bíblia. Now this time we are going to take one of the most difficult books in the Bible, that is Gospel according to John. Dessa vez desejamos considerar um dos livros mais difíceis da Bíblia. E esse livro é o Evangelho de Mateus. We will have 18 sessions. Teremos 18 sessões. So by the grace of the Lord, we try really go through the whole book. Pela graça do Senhor, tentaremos percorrer todo esse livro. And I know that you're all ready to be here. Sei que vocês estão prontos e dispostos ao estarem aqui. You know that in order to participate in this conference, Você sabe que para poder participar desta conferência, you should fulfill certain kind of duty. você precisava fazer alguns para-casas. So you are supposed to read this whole book certain times. E você sabe que deveria ter lido esse livro um certo número de vezes. So I hope that everybody already fulfilled that Eu espero before que the Lord. todos tenham feito isso para o Senhor. Now, according to Watchman Nee, Matthew actually is 10 times more difficult than Book of Revelation. De acordo com Watchman Nee, o livro de Mateus é 10 vezes mais difícil do que o livro de Apocalipse. We often think that the last book of the Bible, that means the Book of Revelation, almost the most difficult one. Nós todos achamos que o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, é o mais difícil de todos. I think Watchman Nee is right because this indeed is a very unusual book. Mas eu creio que irmão Watchman Nee tinha razão, porque este livro é muito incomum. Why it is 10 times more difficult than Book of Por que Revelation? será que esse livro é 10 vezes mais difícil que o livro de Apocalipse? Because this book actually is between the book of Daniel and the book of Revelation. Porque o livro de Mateus ele se encontra entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Understand this gospel, De maneira a podermos entender este evangelho, need to have book of Daniel as its introduction, você precisa ter o livro de Daniel como livro de introdução and book of Revelation as its conclusion. e você também precisa do livro de Apocalipse como a sua conclusão. Daniel is epilogue. Então, o livro de No, prologue. O livro de Daniel é como se fosse o prólogo And Revelation, prologue. e Epilogue. e o livro de Apocalipse.
Que tipo de rei foi o nosso Senhor? And what kind, or in what way our Lord is the king? Ou, em outras palavras, em que sentido o nosso Senhor é o rei? That will be all answered by this book. Tudo isso será respondido por este livro. Now, when we talk about the story of our Lord Jesus, Quando falamos da história do nosso Senhor now Jesus, definitely start with the genealogy. precisamos começar com sua genealogia. We will trace back to the origin of our Lord Jesus. Isso nos permitirá rastrear as origens do nosso Senhor. Now, of course, our Lord Jesus is the Son of God. Sem dúvida, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. That's what the Gospel of John revealed to us. E é isso que nos revela o Evangelho de João. And of course, our Lord indeed is the Son of Man. E de fato, o Senhor é o Filho do homem. That is revealed through the Gospel of Luke. Isso é revelado pelo Evangelho de Lucas. Now, on that two bases, Nessas duas bases, now we are going to appreciate how our Lord is the King. poderemos apreciar como é que o Senhor é o Rei. So when we talk about genealogy of Jesus Christ, Quando falamos da genealogia do Senhor Jesus and Cristo, then you find in this book it is presented in such a way. encontramos que nesse livro essa genealogia é apresentada de uma certa maneira. You will make no mistake. Você não pode errar. He is indeed the King. Ele é realmente o Rei. So here we are told when we read the first verse. Aqui, ao lermos o primeiro versículo, Now, when the Holy Spirit introduced the genealogy of our Lord. o Espírito Santo ao apresentar a genealogia do Senhor. So first, he is telling us now who is Jesus Christ. Ele primeiramente nos diz quem é o Senhor Jesus Cristo. So two descriptions here: E aqui encontramos duas descrições: the son of David o filho de Davi and son of Abraham. e o filho de Abraão. So it means that the story of Jesus connect with the story given in the Old Testament. Isso significa que a história do Senhor Jesus Cristo, ela se conecta à história que nos é dada no Antigo Testamento. Abraham definitely was a beginning. Abraão foi, sem dúvida, o início. Was a beginning of whole series of events. Foi o início de toda uma sequência de eventos. David also the beginning of a whole series of events. E Davi, igualmente, também foi o início de toda uma sequência de eventos. So if you want to summarize the whole Old Testament, Se você deseja resumir todo o Antigo Testamento, Abraham você tem Abraão and David. e você também pode lançar a mão de Davi. Now what Abraham represents? Agora, o que representa Abraão? The sonship. O ser filho, a adoção. And then what David represents? E o que representa Davi? The kingship. O reinado. Do you see that? Vocês percebem Here isso? you have two historical line in Old No Testament. Antigo Testamento encontramos essas duas linhas históricas. So our Lord Jesus will follow that line. O Senhor Jesus Cristo seguirá essas duas linhas. Now Matthew is the beginning of New Testament, Mateus, logo no início do Novo Testamento, but actually it continue what God has done in the Old Testament. ele decide continuar aquilo que o Senhor começou a fazer no Antigo Testamento. Before we study the story of our Lord Jesus, Antes de estudarmos a história do Senhor Jesus, actually this is a continuation of another story. precisamos perceber que a sua história é a continuação de uma outra história. So now we know that after 39 books in Old Testament, Sabemos que depois dos 39 livros do Antigo Testamento, now we open to a new chapter. agora podemos abrir um novo capítulo. Now we come to the most important portion of the whole Bible. E chegamos assim à porção mais importante de toda a Bíblia. Now we have the first book of the New Testament. E encontramos assim o primeiro livro do Novo Testamento. So now you see that this book of Matthew is very important. Então vocês percebem que o livro de Mateus é muito importante. Because when the old dispensation concluded, Quando a dispensação antiga ela concluiu, now we are going to have something new. significa que
alguma coisa nova aconteceria. When you look back, Ao olharmos para trás, 39 books of Old Testament. ou encontramos 39 livros no Antigo Testamento. Now starting from Matthew. Agora, a partir de Mateus, From here we will have 7 books of New Testament. a partir daqui encontraremos 27 livros no Novo Testamento. So now you can see how important is this book Agora entendemos quão importante é este livro, between Old Testament and New porque Testament. ele se encontra entre o Antigo Testamento e iniciando o Actually, Novo it Testamento. begins the New Testament. Ele começa o Novo Testamento. So when you talk about the gospel, Ele fala a respeito do Evangelho. you know that that's how we have the beginning of New Testament. É assim que temos o início do Novo We Testamento. have four Gospels. Porque o Novo Testamento inicia-se com 4 But evangelhos. in Old Testament, you have 5 books. No início, Pentateuch. então, no início do Antigo Testamento, vocês encontravam 5 livros. You have Pentateuco. Genesis, Gênesis, Exodus, Êxodo, Leviticus, Levítico, and Numbers, Números and e Deuteronomy. Deuteronômio. In New Testament, you have Matthew, Mark, Luke, and John. Por outro lado, no Novo Testamento encontramos Mateus, Marcos, Lucas e João. We know that all the truth and the grace is from our Lord Jesus. Sabemos que toda a verdade, toda a graça são do Senhor Jesus Cristo. That's why I have 4 Gospels. Por isso temos 4 evangelhos. And we know that law actually was from Moses. Sabemos também que a lei pertencia a Moisés. That's why you have 5 books. Aí temos 5 livros. So remember, when you start the Old Testament, Ao iniciar o Antigo Testamento, you lembre-se, begin with law. nós sempre começamos com a lei. When we try to study the New Testament, Mas ao estudarmos o Novo Testamento, it begins with the gospel. descobrimos que ele inicia com as boas novas do Old Evangelho. Testament start with Moses. O Antigo Testamento iniciou com Moisés. New Testament started with our Lord O Jesus. Novo Testamento começa com o nosso Senhor Jesus Cristo. So then you have, in Old Testament, you have the sons of law. No Antigo Testamento existem os filhos da lei. You see, the people of Israel was the chosen people of God. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. So now they have been given the law. E a eles foi dada a lei. So all these people of Israel become the sons of law. Portanto, todo o povo de Israel se tornou os filhos da lei. So if you want to know the history of the sons of law, Se você deseja conhecer a história dos filhos da lei, then from the book of Joshua então vocês precisam começar no livro de Josué all the way to the book of Esther. até o livro de Esther. So these are the book of history. Ali você encontrará os livros históricos. Historical books in the Old São Testament. livros históricos no Antigo Testamento. The same thing. Igualmente, Because of the gospel. por causa do Evangelho, Jesus died for us on the cross o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz. and risen on the 3rd day Ele ressuscitou ao 3º dia. and ascended to heaven. E ele foi elevado ao céu. He has accomplished wonderful salvation. Ele concluiu uma salvação maravilhosa. Those who receive Jesus Christ as their Savior. Aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo como Salvador So they become the sons of grace and the truth. tornam-se filhos da graça e da verdade. So if you want to know their history, Se você quiser conhecer sua história, so we have another historical book in the New no Testament. Novo Testamento encontramos um livro histórico. That's the Act of Apostles. Aí encontramos o livro de Atos dos Apóstolos. So you see, you have law versus gospel. Então vemos a lei paralelo ao Evangelho. Old Testament historical books and New Testament historical books. No Antigo Testamento temos os livros históricos, no Novo Testamento também encontramos um livro histórico. So you know their past. Então assim é possível conhecer o So passado. that's why I call it history. E é por isso é chamado de história. But what is their present status? Agora, qual é a condição presente? How do you explain the sons of law? How do you explain the sons of grace and truth? Como explicar os filhos da lei? Como explicar os filhos da graça e da verdade? So you have to tell their experience. É necessário relatar a respeito de suas How do you experiências. explain their experience? Como relatar a sua experiência? So that's why in Old Testament you have 5 books
of wisdom. Por isso, no Antigo Testamento, encontramos aqueles 5 livros de sabedoria. And those books of wisdom are supposed to tell us the experience of the sons of law. E esses livros, ditos assim de sabedoria, eles nos explicam a experiência dos filhos da lei. Now through this book of wisdom, E por intermédio desses livros, we should have a correct interpretation. nós podemos ter uma interpretação correta What the sons of law has gone through. de qual que é o processo pelo qual os filhos da lei passaram. So that's how you interpret the earthly people of God. É assim que devemos interpretar o povo terreno de Deus. But when you come to the New Testament, Agora, ao chegarmos ao Novo Testamento, how do you explain the experience with these people of God, heavenly? como é possível descrever a experiência do povo celestial de Deus? How do you describe their experience? Como descrever essa experiência? So that's why we have the epistles in the New É por Testament. essa razão que encontramos as epístolas no Novo Testamento. So the book of wisdom corresponds to the epistles. Então, os livros de sabedoria no Antigo Testamento correspondem às epístolas no Novo Testamento. So following the book of wisdom, Seguindo aqueles livros de sabedoria, then we have 17 prophetic books. encontramos finalmente 17 livros proféticos. From Isaiah all the way to Malachi. Então, de Isaías até Malaquias, encontramos todos aqueles livros proféticos. The same thing with the New Testament. E o mesmo acontece no Novo You'll Testamento. find the book of Revelation actually is the prophetic book in the New Testament. Encontramos o livro de Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. You have history, Então, encontramos the história, past, é o passado, the experience, a experiência, the present, é o presente, prophecy, e a profecia, the future. que é o futuro. So if you want to know anything about the past, present, and the future of the earthly people, Então, se você deseja conhecer alguma coisa a respeito do passado, do presente ou do futuro do povo terreno de Deus, you read the whole Old Testament. você precisa ler todo o Antigo Testamento. Now the New Testament will tell us the beginning, the source of the gospel. Agora, o Novo Testamento nos dirá qual que é a origem, a fonte dos 4 evangelhos. Jesus Christ. É Jesus Cristo. And from there, E a partir then dali, we will see that the people being saved through the gospel of Christ. A partir dali vemos que as pessoas são salvas por esse evangelho de Cristo. If you want to understand their past, their present, and their future. E se você quiser entender qual que é o seu passado, o seu presente, o seu futuro, So then you have to go through the whole book of whole 27 books of New Testament. você precisa percorrer os 27 livros do Novo Testamento. So now we really come to the fountainhead of the gospel. Então assim nós chegamos àquele início, aquela fonte do evangelho. We really come to the beginning of the New Testament. Chegamos ao que realmente é o início do Novo Testamento. So we are being given the genealogy of Jesus Christ. E aqui nos é dada a genealogia de Jesus Cristo. Now who is Jesus Christ? Quem é Jesus Cristo? The son of David, É o filho de Davi, the son of Abraham. é o filho de Abraão. As if our Lord is trying to summarize what happened, what have gone through in the whole Old Testament. É como se o Senhor tentasse resumir tudo o que acontecera no Antigo Testamento. Now, when people of Israel, when God called Abraham, Quando Deus chamou Abraão, then Abraham began Isaac, Isaac became Jacob. então Abraão virou Isaac virou Jacó. So here you have all the descendants of Abraham. E aí nessa sequência você encontrará todos os descendentes de Abraão. Now these descendants should be like as much as the sand of seashore. E essa descendência seria tão numerosa quanto os grãos de areia da praia. So when you talk about descendants of Abraham, De forma que quando falamos dos descendentes de Abraão, it will cover the whole history of Old Testament. isso precisa cobrir toda a história do Antigo But Testamento. no doubt,
Abraham is the father of people of Israel, earthly people. Não é de admirar que Abraão seja o pai do povo terreno de Deus. Because Abraham was the first Hebrew. Porque Abraão foi o primeiro hebreu. The word Hebrew means the one who crossed the river. Hebreu significa aquele que cruzou o rio. Abraham was the first one who crossed the river of Euphrates. E Abraão foi o primeiro a cruzar o rio Eufrates, o rio Then Eufrates. all his descendants, Todos os seus descendentes, when Abraham did that, then all his descendants were all crossed the river of Euphrates. então quando Abraão cruzou o rio Eufrates, é como se todos os descendentes dentro dele também tivessem cruzado esse rio Do you Eufrates. see that? Because you can put all the descendants of Abraham in Abraham. É como se colocássemos todos os seus descendentes em Abraão. So in Abraham, Então, em Abraão, you see everyone crossed river of Euphrates. todos eles atravessaram o rio Eufrates. So that's why they call Hebrew. É por isso que eles são chamados de hebreus. These people, they are Hebrew. Essas pessoas são hebreias. Why? Por quê? Because Abraham was the first Hebrew. Porque Abraão foi o primeiro hebreu. So he definitely the beginning of something. Ele realmente foi o início de algo. Now why you have the descendant, why you have this genealogy? Por que encontramos essa genealogia? It means that Abraham passed his life, imparted his life to Isaac. Que ela nos diz que Abraão concedeu a sua vida para Then Isaac. Isaac continued to pass on the life to Jacob. E, semelhantemente, Isaac passou a vida adiante para So Jacó. the same life passed on from Abraham all the way to all the descendants. Então você vê que a vida de Abraão, a mesma vida passou de um para o outro para todos os descendentes Then de one Abraão. of the Abraham descendants E um desses descendentes de Abraão is Jesus Christ. é Jesus Cristo. But important thing is, Agora, algo muito he's not importante only one of descendants. é que ele não é apenas um dos descendentes. He's supposed to explain all the descendants. Ele deve explicar todos os descendentes. So when you look at that, lifeline, Quando vemos aquela linha de vida, so what impression you have? que impressão temos? Here you find the life of Abraham Encontramos aqui a vida de Abraão, being imparted on and on. que é transferida de um para o outro para o seguinte. So now we're able to say, now Jesus Christ, the son of Abraham. É por isso que somos capazes de dizer Jesus Cristo, filho de Abraão. So our Lord Jesus is able to summarize what God has done in Old Testament. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é capaz de resumir aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. On the one hand, Por um it's lado, a story of life. encontramos uma história de vida. And that's why you have sonship. E por isso nós temos a adoção de filhos. When a life from one generation to another generation. Quando vemos a vida passar de uma geração à seguinte, Not only the life is being born, não é apenas que uma vida nasce, that life will grow aquela vida também crescerá from the life to the nature, da vida até a maturidade, from the life to nature, da vida do ponto de vista natural. and from nature to character, E dessa vida natural para caráter. from character to personality. E de caráter para personalidade. So here you find a process growing up unto maturity. Então aqui vemos esse processo de crescimento para a maturidade. So this whole line is remind us Então toda essa linha nos lembra the moment we receive the tree of life. o momento em que recebemos da árvore da vida. You know, brothers, sisters, Irmãos, we know Adam fell. sabemos que Adão falhou. In the beginning, God's desire is that Adam should take the fruit of life. No princípio sabemos que era o propósito, o desejo de Deus que Adão tomasse daquela árvore da vida. Because Adam and Eve were created according to God's image. Adão e Eva foram criados de acordo com a imagem de Deus. Now, in order to fulfill God's mission, Agora, para
cumprir, alcançar a missão de Deus. You remember the story? Você se lembra da história? And mankind will create according to God's image. A humanidade foi criada de acordo com a imagem de Deus. So then God said, multiply. Deus disse, multiplicai-vos And fill the whole earth. e enchei a terra. What is this? Isso significa o quê? This is sonship. Isso tem a ver com a adoção de filhos. And then they're able to subdue everything under their feet. E assim eles seriam capazes de sujeitar tudo sob seus pés. They should be able to rule over the animal kingdom, vegetable kingdom, all kingdoms. E assim eles seriam capazes de governar, de reinar sobre o reino animal, o reino vegetal e todos os demais reinos. So that's kingship. Isso também é o reinado. So now you understand, brothers and E sisters. assim vocês entendem When we were created according to God's que image, quando fomos criados de acordo com a imagem de Deus, and that life should be able to grow. aquela vida deveria ser capaz de crescer. But if you really manifest, if you really become true image of God, Mas se você realmente se tornasse a imagem verdadeira de Deus, so we need to take the tree of fruit. We need to take the tree of life, para isso seria necessário tomar da árvore da and the vida. life is in Him. E a vida estava nele. The life is in Christ. A vida está em Cristo. So this is the story of Garden of Eden. Essa é a história de Adão e Eva When Adam was created no Jardim do Éden. according to the image of God. Quando Adão foi criado de acordo com a imagem de Deus, Now remember, brothers, lembrem-se, the idea is that Adam should be able to take the fruit of tree of life. a ideia e o propósito é que Adão fosse capaz de tomar da fruto da So árvore da vida. when that life really grow and grow and grow, De maneira que quando aquela vida nele começasse a crescer, and one day when it's reached maturity, quando aquela vida chegasse à maturidade, now they are able to fulfill the responsibility God has entrusted them. eles fossem então capazes de alcançar e de cumprir aquela responsabilidade On com the a qual one Deus havia lhes hand, dado. to manifest God Himself. E de alguma forma manifestar e de representar o próprio Deus. On the other hand, they should be able to exercise authority on behalf of God. Por outro lado, eles deviam ser capazes de exercitar autoridade no nome de Deus. So now you understand that's God's purpose for mankind. Assim vocês entendem qual era o propósito de Deus para a humanidade. The sonship Por um lado, o serem filhos, and kingship. por outro lado, serem reis. So now you understand. Agora vocês Behind the compreendem. word sonship, Por detrás dessa palavra, adoção de it filhos, means that after you receive Jesus Christ as your Savior, significa que depois de receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, then your life begins to grow in you. então a vida dele começa a crescer em você. Now you remember Você se lembra? when our Lord was crucified on the cross. Quando o Senhor foi crucificado sobre a cruz. If you read account of Gospel of John, Se você ler o registro do Evangelho de João, we were told that in the garden there is a tree. ali nos é dito, In the garden, Jesus, our Lord was crucified in the garden. ali nos é dito que o Senhor foi crucificado num jardim. And then you know very well, Você conhece bem according to Peter, now our Lord died for us on a tree. que, de acordo com Pedro, o Senhor morreu, foi crucificado na árvore, sobre uma árvore. now you have a tree in the garden. Aqui você encontra uma árvore no jardim. Now, when Jesus died for us on the cross, Quando o Senhor morreu por nós sobre a cruz, what kind of tree is that? que tipo de árvore era essa? It is a curse, it's a death for our Lord Jesus. Porque aquela árvore ela representou uma maldição à morte para o Senhor But it Jesus Cristo, means life to every one of us. mas representa vida para cada um de nós. So when Jesus died for us on the cross, Quando o Senhor Jesus Cristo morreu por nós sobre a cruz, that tree of life, aquela árvore da vida, if you believe Jesus Christ as your Savior, se você crê que o Senhor Jesus Cristo é seu Salvador, you simply take the tree of life. você está tomando da árvore da vida. From that moment on,
E daquele momento em the diante, life of Christ is in you and in me. a vida do Senhor Jesus Cristo está em você e em mim. Thank God. Graças a Deus. Not only paradise being recovered, Não apenas o paraíso foi restaurado, not only being restored, não apenas ele foi recuperado. not only being restored to the sinless state. Não é uma questão de ser recuperado aquele estado de estar sem The pecado. cross definitely deal with our sins. Não há dúvidas que a cruz lidou com o nosso pecado. Now we are justified in the presence of God. Estamos justificados na presença de Deus. You see, brothers and sisters, Vocês veem, and the irmãos? blood of the Lord Jesus cover the blood to cleanse all our sins. É o sangue que nos purifica de todo pecado. There is no more record, Não há qualquer- simple record before God. Não há qualquer registro desses pecados diante de Deus. Now that's what the cross has done to us. É isso que a cruz fez por nós. So that's how we've been restored to sinless state in the God's Garden of Eden. É assim que somos restaurados a um estado de sem pecado na presença nesse jardim de But Deus. now from now on, Mas de agora em diante, should be able to start from here. We are able to be involved with God's original program. começando desse ponto, tem que ser possível de nos envolvermos com o plano original de Deus. The sin and redemption actually is deviation. O pecado e a redenção vieram por conta daquele desvio. Originally, God wanted us to go on to fulfill His purpose. Originalmente, Deus desejava que nós prosseguíssemos But para unfortunately- alcançar o seu propósito. Unfortunately, we fall. Mas, infelizmente, houve a queda. Now, through the work of the cross, we are being restored. Mas, por causa da obra da cruz, somos restaurados. So we come back to that line again. Agora nós voltamos àquele nível. Now, brothers, E agora- now what is God's original purpose? Qual que era o propósito original de Deus? The tree of life. Era a árvore da vida. So finally, we should be mature. We should be matured. Finalmente, devemos nos tornar, ser amadurecidos. We should reach maturity in Christ. Devemos alcançar a maturidade em Cristo. And that is called sonship. Isso é chamado aquele estado de filho, de adoção. Now, very interesting if you study New Testament, Se você estudar o Novo Testamento, and especially in the time of Rome. especialmente naquela época do Império Romano, And you know, most of the people, actually majority of population in Roman Empire are slaves. a maior parte da população no Império Romano eram escravos. Now, when a master of a wealth, Quando um mestre ou um senhor que era muito rico, and when he tried to bring his children, quando ele tentava, dar educação aos seus filhos, so he expected his son will grow. ele esperava que seus filhos crescessem, Now, one day will take over his business. de maneira que algum dia esses filhos pudessem, tomar conta do seu negócio. So there was a custom that time. Então, naquela época havia um costume. Because in the family of a big house, great house, Numa grande família. the master has many slaves. Então, aquele dono, ele tinha muitos escravos. Now, among slaves, there are many professors, many scholars. E entre esses escravos havia professores, havia eruditos. They are well versed with the classic. E eles conheciam muito bem os clássicos. So, in order for the child of in this family to grow up, E de maneira para que aquela criança naquela família pudesse crescer em instrução, so of course, then he will put his child under the some of the slave. então ele colocava esse filho debaixo de alguns desses And servos who are able to teach the child. que eram capazes de ensinar aquela criança. By this way, the child will grow up. E dessa maneira aquela criança crescia. So do you see that? When the child was very young, Quando a criança era muito novinha, and somehow the father put his son just like any other slaves. ele colocava esse filho como que se fosse mais um escravo. Even lower than the slave.
talvez ocupasse uma posição mais baixa do que In os this escravos. way, then the child will grow up and up and up. Mas era dessa maneira que aquela criança deveria crescer mais e mais. So even this baby born in a royal family, Ainda que tivesse sido uma criança nascida numa família real. now remember, yes, yes, we know that his blood is royal blood. Não há dúvida que nesse caso o seu sangue era sangue real. But in the process of growing, Mas nesse processo de crescimento, you see that even he is a prince ainda que fosse um príncipe or princess, ou uma princesa, but anyway, in a big family, in a wealthy family, nessa grande família, the rica master of família, that master, the house, will put their children as if they are lower than the slaves. aquele dono colocaria seus filhos em uma posição até mais baixa do que os escravos. Now, by this way, now their character being built up, E era dessa maneira que o seu caráter era fortalecido, formado. gradually growing unto maturity. Ele crescia gradualmente em direção à maturidade. Then one day, Um dia, and then the master will invite all his friends. aquele senhor ele convidaria todos os seus amigos They will go through a ceremony. e eles passariam por uma cerimônia. And now, at that day, Naquele dia, the master put his son on the position of a son. aquele dono elevava o seu filho numa posição de filho. So this process is called the placing of the son. E esse processo era chamado a colocação do filho. Even when he was born, already had the light of the father. Ainda que quando assim que nascera, ele já tinha a vida do pai. But that life was so tender. Aquela vida era tão novinha, tenra. That life need to be developed. Aquela vida precisava ser desenvolvida. That life had to be put under somewhere very low place. Aquela vida precisava ser colocada numa posição muito baixa Then let it grow. para que crescesse Now one day, e um dia grow unto maturity. pudesse chegar até a maturidade. Now because of the quality of life, Por causa da qualidade daquela vida. the same life as the life was born, when it was born. É o mesmo tipo de qualidade de vida que nascera muitos anos But not antes. only life, Mas agora não havia apenas a vida, life with quality, mas era a vida com life qualidade, with fullness. vida com plenitude. That life just like the life of master. Aquela vida era exatamente como a vida daquele dono. Now, if master is able to do some business, Se aquele dono era capaz de gerenciar um negócio, so now another life being brought up to that place also can do the same thing. então a vida do filho que chegara naquele ponto também seria capaz de executar a mesma obra. So this ceremony will tell everybody, Então aquela cerimônia era para dizer a todos from now on, que de agora em my son diante already grown up. o meu filho já cresceu. He's no longer one of the slaves. Ele não mais é como que um escravo, Because the life of a slave porque a vida de um escravo means that you are not grown. This basic, that's only basic. significa que é uma vida muito básica. But you have to grow unto maturity. É necessário crescer até chegar à maturidade. So when the master really saw his son on that day, Então, quando aquele dono de casa ele vê o filho naquele you dia, know that from now on, ele sabe que daquele dia em now diante, my son is going to run my business. o meu filho ele conduzirá o meu negócio All my wealth, e toda a minha riqueza, all his. agora tudo dele. And he will become the son of heir. He Yeah. will become the heir of the family. E ele se tornará o herdeiro da família. All the wealth of the master Toda aquela riqueza do mestre, now do dono, belong to the wealth of this son. agora pertence àquele filho. So this called sonship. Isso é chamado de adoção. Brothers, if you want to study the Old Testament, Se você deseja estudar o Antigo Testamento, from Genesis all the way to Malachi. de Gênesis a Malaquias, Now, when you study the history of the descendants of Abraham, ao estudar a história dos descendentes de Abraão, it is nothing but a picture. é nada a não ser uma figura, uma It's sombra. nothing but an illustration. É uma ilustração apenas. It's nothing but a type. É nada a não ser um tipo. Do you see that?
When you read, Abraham begat Isaac, Isaac begat so on and so forth. Então, Abraão, ele gerou Isaac, Jacó e etc. If you really follow that line of Se genealogy, você seguir aquela linha genealógica, now, brother, you are able to see the growth the growth in that life. você será capaz de apreciar o crescimento daquela vida. So Abraham represents sonship. Abraão representa essa adoção de filhos. Now David represents the kingship. Mas Davi representa o reino, Remember. reinado. When David became king, Quando Davi se tornou rei, when David was anointed, quando Davi foi ungido, there was another king on the throne. havia um outro rei sobre o trono. When David was anointed, Quando Davi foi ungido, yes, he was a king, sim, ele era um rei, but a king without throne. mas era um rei sem trono. Now, brothers, what is kingship? O que é o reinado? After the wandering in the wilderness, Depois de uma peregrinação pelo now deserto, one day, um dia, not only God anointed him, não apenas Deus ungiu, all the brethren of David will anoint him. mas todos os irmãos de Davi ungiriam também. So finally, the whole house of Israel anointed David as E king. finalmente toda a casa de Israel ungiu a Davi como rei. So that day is day of placing of king. Aquele dia é o dia da colocação de um rei. So that's kingship. Então isso é o reinar. É o Finally, reinado. brothers and sisters, Finalmente, you irmãos, discover David is on the throne. percebemos que Davi chegara ao trono. But remember, Mas lembre-se, in the beginning, logo no início, he had only the light of the king, ele tinha apenas a vida do rei. no throne. Mas ele não tinha um trono. From the light to the throne. Da vida ao trono. Brothers and sisters, that's kingship. Esse processo é o de reinado. Now you understand, brothers and sisters, Agora vocês compreendem why the life need to be matured. por que a vida precisa amadurecer. Because when the life is matured, Porque quando a vida é amadurecida, that life is the life of a king. essa vida é a vida do rei. But remember, Lembre-se, you have to go through the wilderness. é preciso passar pelo deserto. If you really want to go up, you have to go down. Se você deseja subir, você precisa descer. Now, for that reason, Por essa razão, you see, David was running from one wilderness to another wilderness. por essa razão, Davi corria e fugia de um deserto para um outro. He had been chased like a dog everywhere. Ele foi perseguido como um cão de um lado para o outro, Brothers and sisters, in order to reach the throne, para atingir o trono. you see, God continued to work with David. Deus precisou trabalhar continuamente com Davi. So, my brothers and sisters, Queridos irmãos, do you see that? vocês percebem? That's Old Testament. Esse é o Antigo Testamento. If you want to know what is the Old Testament, Se você deseja conhecer o que é o Antigo Testamento, through Abraham, é possível olhar para Abraão. now the only seed of Abraham will be born. A única semente de Abraão nascerá. That Jesus Christ. Esse é Jesus Cristo. So you see, brothers and sisters, Vocês veem? and only when Jesus Christ was born in Bethlehem Somente quando o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém and died on the cross, e morreu na cruz, now we have salvation. somente assim temos salvação. So our salvation is really from Abraham. A nossa salvação é como se tivesse tido início em Abraão. Now, why Abraham begat this and go and on? Agora, por que lemos que Abraão gerou Isaac, gerou The Jacó, final etc.? purpose is Christ. O propósito final é Cristo. The final purpose is Savior. O propósito final é o Salvador. Do you see that? And God prepared salvation through Abraham. Deus preparou a salvação por intermédio de Abraão. And God called Abraham. Deus chamou Abraão. From Abraham, now you have a family. E a partir de Abraão formou-se uma família. Family of Jacob. É a família de Jacó. And from that family, you have a nation. E dessa família
criou-se uma nação, nation of a Israel. nação de Israel. Now that's history, yes. Isso é história, sim. But then the whole world is waiting for their salvation. Mas todo mundo aguarda a salvação. They were waiting for so long. Finally, Jesus was born in E o Bethlehem. mundo esperou tanto tempo e finalmente o Senhor Jesus Cristo nasceu em Finally, Belém. Jesus died for us on the cross. E finalmente o Senhor morreu por nós na cruz. So, brothers, now you know why we have Old Testament. Por isso temos o Antigo Testamento. The preparation of our salvation. Era a preparação da nossa salvação. So finally, Jesus was born. Finalmente o Senhor Jesus nasceu. And he was called the Son of Abraham. E ele foi chamado o Filho de Abraão. He's the seed of Abraham. Ele é a semente de Abraão. Through that E seed, por aquela semente, now we are all saved. somos todos salvos. Now salvation is ready. Agora sim, a salvação está pronta. Thank the Lord for that. Graças a Deus por isso. But during that period of time, Mas por todo aquele período de tempo, God used the people of Israel as illustration, as a type, Deus usou todo o povo de Israel como uma ilustração, como um tipo, to tell us, para nos dizer, after we receive Jesus Christ as our Savior, depois de recebermos o Senhor Jesus Cristo como nosso after we Salvador, receive the fruit of life, depois de recebermos aquele fruto da vida, after we receive Christ as our life, depois de recebermos Cristo como nossa vida, now that life should grow. aquela vida precisa crescer. You have sonship. Então temos a adoção de And filho. how do you enter sonship? E agora, como entramos nessa Read adoção de filho? read the Old Testament. Leia o Antigo Testamento. But that's not enough. Mas isso não é Even suficiente. when your life reaches maturity, Mesmo quando a sua vida atingir a maturidade, you only have a life. você só tem vida. But what God designed for you, not only life and also throne. Mas o que Deus preparou, projetou para você não é apenas vida, mas também So um trono. God continue to work through your life. Então Deus precisa continuar a operar por meio da sua vida, Not only sonship, para que não haja apenas adoção de filhos, also kingship. mas também o reino. So brothers, Irmãos, now you see that. agora vocês On conseguem the one perceber. line, you have line of Abraham. Por um lado temos a linha de Abraão. Another line of David. Por outro lado temos uma linha, a linha de Davi. According to the first verse, E de acordo com este primeiro versículo, it all converges to one person, essas duas linhas convergem em uma pessoa, Jesus Christ. Jesus Cristo. He is able to summarize the sonship and the kingship. Ele é capaz de resumir tanto a adoção de filho como o reino. Now, in the Old Testament, this only but shadow, No Antigo Testamento essas coisas não eram apenas sombras, only picture, eram apenas figuras, only illustration. apenas ilustrações. Now, from Matthew chapter 1, verse 1 on, Mas a partir do primeiro versículo de Mateus, everything will become very real. tudo se tornará muito real. The moment you receive Jesus Christ as your Savior, No momento em que você recebe o Senhor Jesus Cristo como that seu life really Salvador, grow in you. essa vida realmente crescerá em Brothers você. and sisters, Irmãos, finally, finalmente, when it grow and grow and grow, depois dela crescer e crescer e crescer, you will grow up to Christ. você crescerá a Cristo. That's one thing. Essa é uma Now, when you coisa. have that life in you, Agora, quando você tem essa vida em você, and now you went through the wilderness, e depois de passar pelo deserto, you go through the experience of humiliation, depois de passar por experiência de humilhação, you have gone through many rejections, depois de ser rejeitado tantas vezes, you have gone through suffering you can never explain. depois de sofrer coisas que você nunca consegue explicar. Why? Por quê? Not only sonship, Porque não é apenas uma questão de what God adoção de wants filhos, is the kingship. mas Deus também deseja o reinado. Today, if we suffer with Christ, Hoje participamos da ceia com Cristo. one day we will reign with Christ. Um dia nós reinaremos com Cristo. Today, only the royal life. Hoje temos apenas aquela vida de rei, That day, mas naquele dia royal crown. teremos a coroa de rei. And also the throne is waiting for us. E o trono aguarda por nós. So, brothers and sisters, that's how we understand Gospel of Matthew. Assim que entendemos o livro de Mateus. That's how Matthew opened its first verse. É assim que Mateus abre esse primeiro versículo. Do you see that? Abraham begat Isaac. Abraão gerou Isaac. As if Isaac is the end. Como se Isaac fosse o fim. Is Isaac the purpose? Será que Isaac é o propósito? Não. Isaac is only means to an end. Isaac é apenas um meio para um fim. Because from Isaac we have Jacob. Porque depois de Isaac temos Jacó. Now is Jacob the end? Mas será que Jacó então é No, o it's fim? not the end.
end. Não é o fim. So that's why you have to consecrate yourself. E é por isso que você precisa se concentrar. Present yourself a living body. Você precisa se consagrar e apresentar-se como um sacrifício If vivo. you hold Isaac in your hand, Se você segurar Isaac em sua mão, you will never reach the end. você nunca chegará ao final. Only when you present, only you put your Isaac on the altar. Mas quando você coloca o seu Isaac sobre o altar, Now, brothers and sisters, now you will live a life então você poderá viver uma vida telling yourself, dizendo-se: Isaac is not my end. Isaac não é meu It's not objetivo. my purpose. Ele não é meu Isaac is propósito. not my will. Ele não é minha vida. If it's will, how can you burn it into ashes on the altar? Se fosse esse meu mundo, como é que eu posso então queimá-lo sobre o You will altar? never let it go. Você nunca o deixará ir se If ele for you o seu know that mundo. your Isaac is only the means to the end, Agora, se você souber que o Isaac seu é apenas um meio para um now you fim, know your car, your house is a means to the se end. você entender que o seu carro, a sua casa é apenas um meio para um Your fim, children is the means to the que end. suas crianças são um meio para o fim, All you have, tudo que você tem, given by God Himself. que é dado pelo próprio Deus, Just Isaac being given by God Himself. assim como o Isaac foi dado a Abraão por Deus. This is only the means to the end. Essas coisas são apenas um meio para um fim. That's why you are able to present yourself. You are able you are able to put your Isaac on the altar. E é só por isso que você é capaz de colocar o seu Isaac sobre o altar. After that, E depois you'll hear disso, the voice, Abraham, Abraham. você ouvirá a voz dizendo: Abraão, Abraão, Don't touch him. não faças mal ao rapaz. And in resurrection, Isaac being given back to Abraham. E em ressurreição, Isaac foi devolvido a Abraão. And from that moment, Daquele momento em a diante, wonderful revelation. houve uma revelação maravilhosa. The whole nation will be blessed by your seed. Toda a nação será abençoada pela tua semente. That seed Aquela seed is not Isaac. Aquela semente não é Isaac. That seed is Christ. Aquela semente é Cristo. So, brother, Irmãos, now you understand. Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, and then on and on and on. assim podemos compreender por que Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó e assim sucessivamente. None of them in this line is the end. Nenhuma dessas pessoas que aparecem ao longo dessa linha é All o fim. means to an end. São todos meios para chegar ao fim. So finally, Finalmente. how do you end this line? Como é que essa linha termina? Son of Abraham, Jesus Cristo, filho de Abraão. Jesus Christ. É o Senhor Jesus. So, brothers, Irmãos, this is a wonderful picture. este é um quadro maravilhoso. And through the Old Testament, you see that picture. E pelo Antigo Testamento vemos esse quadro. Now, from Gospel Matthew on, Agora, a partir do Evangelho de Mateus, we are to live that reality. nós precisamos viver essa Do realidade. you see? That's sonship. Vemos que essa linha, então, é a do filho. Same thing with kingship. E o mesmo acontece com a linha de um So rei. that's why we are told the son of David. E é por isso que nos é dito filho de Davi. Thank the Lord, brothers and sisters. Graças ao Senhor, irmãos. And very, very interesting here. Temos isso que é muito interessante aqui. But the Bible said the son of David first, Mas é interessante que aqui encontramos, em primeiro lugar, filho de Davi. then son of Abraham. E só depois, filho de Abraão. Now, brothers, according to his historic order, Pensando em termos da ordem histórica, it should be the son of Abraham, then son of David. deveria ser primeiro filho de Abraão, depois filho de Davi. No. Não. According to God's purpose, De acordo com o propósito de Deus. the ultimate intention of God is the kingship. O propósito final de Deus, supremo de Deus, é o reinado. So that's why son of David first, É por isso que ele aparece primeiro, filho de Davi. and then son of Abraham. Depois encontramos filho de Do Abraão. you see the order? It's very clear here. Vemos que a ordem está muito claramente colocada aqui. But actually, this is the order of the whole Gospel of Matthew. Essa ordem é a ordem de todo o Evangelho de Mateus. 28 chapters, São 28 capítulos. 2 parts. Há duas partes. The first part, A primeira parte son of David. nos diz a respeito do filho de Davi. Second part, A segunda parte son of Abraham. nos diz respeito do filho de Abraão. First 25 Os chapters, primeiros 25 the capítulos, son of David.
filho de Davi. Last 3 chapters, Os últimos 3 capítulos, son of Abraham. filho de Abraão. What does that mean? Isso significa o quê? Who is the son of David? Quem é o filho de Davi? Of course, Solomon. Certamente é Salomão. So, brothers, if you read the first 25 chapters, Se vocês lerem os primeiros 25 capítulos, behold, here is someone who is greater than Solomon. eis que aqui está alguém que é maior que Salomão. Now, if you ask you should be able to tell me in which chapter you have this wonderful verse. If we ask you? No. Yeah, what do You should be able to know Okay, in but- which chapter you have this verse. Behold, here is someone who is greater than Solomon. Vocês devem saber em que capítulo está essa frase. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Do you see that, brothers? And now, when you talk about Solomon, Ao falarmos de Salomão, what do you have? o que você tem? Now, in that verse, Naquele versículo, in the following, we find the words of wisdom. ao seguir aquele trecho, nós encontramos palavras de sabedoria. Queen of Sheba came all the way from the end of the earth. A rainha de Sabá veio lá dos confins do mundo. She wanted to hear the words of wisdom Ela queria ouvir palavras de sabedoria from Solomon. de Salomão. So what is the characteristic of Solomon? Qual que é a característica de Salomão? The words of wisdom. Palavras de sabedoria. And we are just like Queen of Sheba. Nós somos como a rainha de Sabá. We came from afar. Nós viemos de longe. We are Gentiles. Somos gentios. We never so close to him. No. Nós nunca fomos próximos a But ele. we know that Christ is our Solomon. Mas nós sabemos que Cristo é o nosso Salomão. So we want to come from very, very far, Então nós queremos vir bem de longe. like those wise men, Como aqueles sábios. from all the way from a far distance. Lá do Oriente, longe. We want to hear the words of wisdom. Queremos ouvir palavras de sabedoria. So, brothers, first 25 chapters Nos primeiros 25 capítulos, tells us the words of wisdom encontramos essas palavras de sabedoria. of someone who is greater than Solomon. Palavras de alguém que é maior que Salomão. Very interesting, brother. Isso é muito If interessante. you really want to know the teaching of our Lord Jesus, Se você quiser conhecer o ensino do Senhor Jesus you Cristo, have to study Matthew. você deve estudar Mateus. Why? Por quê? Because in this gospel, Porque é neste evangelho 60% of space, em que 60% do espaço desse or evangelho, 3 out of 5, ou seja, 3 a cada 5, are direct word of Christ. são palavras diretas, palavras do Senhor Jesus Cristo. Now, if this word you should print in red, Se você imprimisse essas palavras em vermelho, then when you read your gospel, então, ao ler o evangelho, 3 out of 5 all in red. 3/5 desse evangelho estarão vermelhos. So, my brothers and sisters, do you see that? And all these teachings Todos esses ensinamentos concentrated in the first 25 chapters. estão concentrados nos primeiros 25 capítulos. So it's clear, brother. Está muito claro, irmãos. The son of David, É o filho de Davi, Solomon, Salomão, the words of wisdom, palavras de the sabedoria, first 25 chapters. se refere aos primeiros 25 capítulos. Who is the son of Abraham? Quem é o filho de Abraão? Isaac. Isaac. What is the characteristic of Isaac? Qual que é a característica de Isaac? Remember how Abraham Lembre-se como Abraão offered his son Isaac ofereceu seu filho Isaac on Mount Moriah. sobre o Monte Moriá. The same way. Semelhantemente, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, God has given up his only begotten son Deus abriu mão. on Ele the cross, deu seu único filho unigênito which is sobre a cruz. also on Mount Moriah. Essa cruz também estava sobre o Monte Moriá. And thank the Lord. E graças ao Senhor, And finally, Isaac being given back in resurrection. finalmente Isaac foi devolvido em ressurreição. Same thing applied to our Lord E o Jesus. mesmo se aplica ao nosso Senhor Jesus So Cristo. last 3 chapters, Os últimos 3 capítulos, death and resurrection of our Lord, encontramos ali morte e ressurreição do nosso Senhor. is the story of Isaac. Essa é a história de Isaac. So my brothers and sisters, Irmãos, very clear. está muito claro aqui This is a whole gospel of Matthew. que encontramos todo o evangelho de Mateus. So that's our first session.
Essa foi a nossa primeira sessão. So the following one, we will continue. Continuaremos na próxima sessão. I wish you did not fall into sleep, okay? Eu espero que vocês não This is tenham very important. The first session already very important. dormido, porque a primeira sessão é muito If you miss importante. it, you miss a lot. Se você perdeu alguma coisa, você perdeu um bocado. That's why before I came, Por isso que antes de vir, now Hannah Gambo is with us now in New York, Hannah Campos está conosco lá em Nova York. and she knew that you are going to have a wonderful conference. E ela sabia que vocês iam ter uma conferência chique. And I said, "Oh, it's very good suggestion. Aí ele falou assim, olha, mas que sugestão boa. Because you are not there, then you definitely make a wonderful suggestion." É porque você não está lá que você vai dar essa sugestão. So né? I said, "I will think about it." Aí ele disse sim, eu vou pensar. So I'm still thinking about it. Eu ainda estou pensando. Now I don't know what we are going to do Eu não sei o que faremos. because this is very important, brothers and sisters. Porque é muito importante, Any irmãos. session is important. Todas as sessões são muito If you importantes. miss something, Se você perder alguma you coisa, miss a lot. você perderá muito. You thought, oh, the first session only introduction. Talvez você pense assim, as primeiras sessões são só introdutórias. Oh, you are very tired after whole days of traveling. Você está tão cansado depois de um dia inteiro So de sometimes you fall viagens. into sleep, E aí, às vezes, você cochila. but you miss a lot. Mas aí você perdeu muito. But fortunately, we have a video, we have MP3. Mas temos o MP3, temos os vídeos. So I still wish that you try to pick up if you're really very tired. Então, se você está muito cansado e dormiu, não deixe de So conferir esse material wake up depois. now. You are going to have some time of coffee. Agora, acorde. Temos algum So, café, não sei. 15 minutes later, we'll come back. 15. It's 15? Yeah, right? It's 15. 15 minutos depois, irmãos, 15 minutos em ponto. Então, são 10 minutos e os últimos 5 já por aqui, de forma que quando falarmos, por favor, assentados, estejamos todos assentados. Is this the... No. Yeah, it's 15.